Falar de Direito. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Falar de Direito e Diálogos do Direito. Neste programa vão participar o Dr. Rui Marques, pela Associação Empresarial de Braga, o Dr. Luís Carvalho, pela Associação Empresarial de Faf, Cabeceiras de Basto e Celurico de Basto, e Dr. Clementino Cunha, pela Clementino Cunha Advogados. Antes de mais, cumprimentar os três, muito obrigada por estarem aqui, porque este programa Falar de Direito e o programa Diálogos de Direito tem como objetivo descodificar as leis para o cidadão comum, abordando temas práticos do cotidiano. O programa fica disponível nas redes sociais da Rádio Antena Minho, do Jornal Correio do Minho e também na Ciminho TV. Ora, cumprimentos feitos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar da gestão das empresas no período de férias e vamos naturalmente falar de férias sem dor de cabeça, vamos falar ou melhor, abordar como evitar erros laborais mais frequentes, como gerir o período e evitar perdas e criar também oportunidades. Portanto, há aqui muita matéria para esclarecer aos nossos ouvintes da Rádio Antena Minho, aos leitores do Jornal Correio de Minho e aos telespectadores da Ciminho TV. Muito bem, vamos então começar. Vamos falar das férias, porque as férias são um direito do trabalhador, mas nós sabemos que normalmente há sempre muitas questões que são pertinentes relativamente ao direito dos trabalhadores, que é inegável, que é um direito, naturalmente, mas há também a imposição da empresa. Nós já vamos esclarecer isto e vamos falar da marcação das férias e da falta de acordo, e quando há falta de acordo, como é que isto se decide, como é que se resolve, porque acontece frequentemente. Vamos também falar da função do mapa de férias, que é fundamental, e se as empresas podem encerrar para férias. Muito bem, vamos começar com um caso prático. Um trabalhador que quer gozar o seu período de férias no mês de agosto, vamos supor. No entanto, a empresa precisa desse trabalhador durante esse período de férias, para trabalhar, naturalmente. Eu pergunto ao Dr. Clementino Cunha, o que é que prevê a lei na resolução deste conflito? Muito bom dia aos nossos ouvintes, a todas as pessoas naturalmente que oportunamente nos irão ver nos outros meios de informação do Correio do Minho, também à senhora jornalista, o nosso agradecimento por estar connosco na produção deste programa, aos meus colegas já de outros programas e que sempre mostram disponíveis por estar connosco na nossa companhia e produzir estes programas que nós destinamos exatamente à informação, alguma formação das pessoas que tiverem oportunidade de nos ouvir e de nos ler. Portanto, dizendo exatamente estas palavras de saudação, dos bons dias, os agradecimentos a todos, nomeadamente àqueles que estão aqui connosco, nomeadamente aos nossos operadores que também aqui estão para que seja possível a produção deste programa, que são partes também muito, muito importantes neste programa. Os nossos agradecimentos então extensivos em todos e passamos então a responder à questão que nos pergunta. Ora bem, as férias, e nós estamos exatamente em cima do período de férias, o que quer dizer que o tema foi muito bem escolhido. Posso dizer que foi uma sugestão do Dr. Rui, que fez o favor de dizer, olha isto, se falássemos disto. Achei muito interessante, muito bom, e desde logo agarrei a ideia, e também a ideia ainda por cima, sabia que seria matéria minha, e seria eu que teria que, ao fim e ao cabo, fazer a despesa, portanto, desse tema, o que me agrada e que é assunto que nós trabalhamos com muita frequência no nosso escritório de advogados, a Clementino Cunha Advogados, apesar de não ser até eu o advogado mais, portanto, solicitado para esta matéria, que normalmente é a doutora Ana Cunha, que é especialista em direito de trabalho, mas eu, como sou o advogado, diria, do direito interno lá da sociedade, dado que tenho a experiência maior da casa,
lá vou desempenhando também o meu papel com maior ou menor proveito, mas sempre dando o meu melhor. Então, o direito de férias é mesmo, eu diria que é importante no relacionamento e na própria organização, na própria vivência da empresa. Porquê? Porque se o trabalhador ao longo do ano trabalhou, tem necessariamente de ter um período de descanso. É bom para ele em todos os sentidos e também é bom para empresas, porque isto de dizer que as férias são, ao fim e ao cabo, um benefício para os trabalhadores, eu diria, não, é um benefício para os trabalhadores, é um benefício para as empresas, e ganham uns e ganham outros. Portanto, quer dizer que as duas partes ganham. Eh, Naturalmente que as férias têm que ser organizadas, têm que ser marcadas, têm que ser, portanto, planeadas e tem que haver, naturalmente, uma ordem nisto, de tal forma que as empresas, entendemos nós, se calhar há quem não entenda assim, mas nós entendemos que as empresas mesmo no período de férias devem continuar em atividade e, portanto, esse aspecto para as empresas e para os trabalhadores também é importante, como certamente ainda irá falar-se neste período. Portanto, quem decide o período de férias? É questão concreta, precisa e que, de facto, é importante. Quem decide o período de férias, normalmente e sempre é a entidade patronal. Sempre a entidade patronal. Com duas nuances. Primeira, e essa que é a principal e aquela que, de facto, a lei portanto, e as normas legais, laborais, portanto, aconselham que haja acordo entre o trabalhador e entre a empresa e as férias são marcadas em harmonia e a contento de ambas as partes. Mas isto pode não ser possível, porque aquele exemplo que há pouco falamos, toda a Sim, gente sim. quer férias em agosto, bem, não pode ser, não é? Nem toda a gente pode estar de férias em agosto, não é? Mas, então, quando não há acordo, bem, quando não há acordo, é a entidade patronal que marca as férias. Portanto, naturalmente, com determinadas regras, que adiante também iremos falar e por isso eu passarei à frente nessa matéria, mas é exatamente a entidade patronal que vai marcar as férias. Normalmente num período, que as férias são ao fim e ao cabo, têm que ser fixadas ou marcadas, agendadas até 15 de abril do ano e vão desde o dia 1 de maio de um ano até ao dia 31 de Outubro. outubro do mesmo ano. Portanto, esse é que é o período normal de férias. E são Eh, 22 dias úteis de férias. os dias úteis de férias são sempre dias úteis. Férias sempre em dias úteis. Nunca contam os dias de descanso. Aliás, elas não podem começar no dia de descanso. Tem que começar num dia útil. E o número de férias, exatamente o número de dias de férias, os dias de férias, depende exatamente da atividade do trabalhador. Uhum. Portanto, pode ter 20 dias, pode ter 22 dias, pode ter menos. Porque mesmo no período em que o trabalhador ingressou ao trabalho, nesse ano pode gozar férias, depende da época em que ele é admitido pela empresa. E, portanto, naturalmente, nesse período que nós falamos, do dia 1 de maio ao dia 31 de outubro. Portanto, essa é exatamente o período normal de férias. Muito bem. Voltando um bocadinho atrás, porque eu agora fiquei aqui com uma dúvida que eu acho que é uma dúvida que os nossos ouvintes e leitores e telespectadores também têm. O doutor Clementino Cunha disse que é sempre a empresa que marca o período de férias. A ideia que toda a gente tem, ou a maioria das pessoas tem, é que o trabalhador marca 15 dias de férias e a empresa pode marcar os outros 15 dias de férias mediante a conveniência dos dois. Mas pelos vistos não, é a empresa que marca Sempre sempre. férias. Essa ideia que, porventura, o que há muitas vezes nas pessoas, portanto, não está certo. A empresa é que tem o direito de marcar férias. Entretanto, o Código de Trabalho diz o seguinte: primeiro, acordo. Não havendo acordo, então não vai marcar. Primeiro acordo então, primeiro Isso, acordo. Não havendo isso. acordo, A entidade patronal marca no período que eu há pouco referi. muito bem. Ora, vamos a prosseguir, e sabemos que no período de verão há imensas empresas, naturalmente,
que encerram a sua atividade, não é? Outras trabalham, com parte dos trabalhadores, outras em pleno exercício, e mediante estes três exemplos que falamos, e considerando o período do ano, quais delas parece, doutor Rui Marques, que está a praticar a melhor gestão? Qual destas três? Eu diria que não há uma solução mágica. Hum, Depende do setor da atividade, depende da atividade da própria empresa, do tipo de clientes, e da dimensão da empresa, para além da cultura da empresa. Hum, eu acho que o que nós temos visto é que há empresas hoje, determinados setores de atividade que optam por encerrar, mas são casos muito concretos E pontuais também, não é? e pontuais, porque o período de férias, por norma, ocorre num período de também que responde a um pico de vendas. Uhum. E, portanto, todas as empresas que são de setores onde há uma relação direta com o consumidor final, portanto, venda ao público, e estamos a falar genericamente tudo que são empresas do setor do comércio ou empresas do setor dos serviços prestados às pessoas, ou na área do turismo, restauração, alojamento, estas empresas naturalmente não param. Não podem Têm que fechar. prosseguir a atividade porque estamos a falar provavelmente do melhor período do ano. Período mais alto. Portanto, há muita procura e as empresas estão a trabalhar a pleno vapor. Mas temos setores, por exemplo, construção civil. É muito comum no setor da construção civil se fechar no mês de agosto. Eu diria que já é quase uma questão cultural. Hum, e se alguém não optar por não encerrar, bem, pode fazê-lo naturalmente e garantidamente vai ter muito trabalho porque a restante concorrência está toda a trabalhar. Mas sabemos que o setor está neste momento modelado de uma forma que os trabalhadores destas empresas gostam, eu diria, exigem que se pare naquele período e, portanto, remar contra a corrente obriga as empresas a despender muita energia e provavelmente não faz sentido. Há casos também de setores industriais em que, com a diminuição durante o período de férias do número de trabalhadores que estão presentes em fábrica, que é preferível, por exemplo, fechar uma quinzena. Porque os custos de manter uma atividade operacional industrial em funcionamento, sem ser a produzir uma capacidade operacional muito elevada, não compensa. E, portanto, é provavelmente mais vantajoso para a empresa fazer um acordo com os trabalhadores e dizer, epá, fechamos 15 dias e, portanto, os outros 15 dias, pegando naquela boa prática que há pouco referia, e nos outros 15 dias, depois as pessoas utilizam noutros períodos do ano. Esta é uma solução que é utilizada por muitas empresas do setor industrial, sobretudo que tenham equipas mais curtas, mas para dizer isto, eu diria que não há nenhuma receita mágica. Fundamental é de facto que se consiga encontrar aqui uma solução que seja conveniente para as pessoas. Eu creio que já foi o tempo em que os empresários usavam as leis para impor as regras. As leis continuam a ser muito importantes para dirimir conflitos. Claro. E, portanto, são ali a réstia final para poder resolver a conflitualidade que possa existir, mas neste momento aquilo que entendemos que é verdadeiramente importante é que haja soluções que sejam consensualizadas entre as empresas e os trabalhadores, porque os empresários, o mais importante para ele, de facto, são os trabalhadores estarem motivados e gostarem de trabalhar nas empresas onde trabalham. E há essa consciencialização por parte das empresas de ter... Esta consciencialização está a crescer Está a crescer. de forma muito significativa. De facto, o mercado de trabalho exige isto. Hoje em dia é muito difícil de recrutar, é muito difícil atrair talento e reter talento. E, portanto, as empresas estão a valorizar estas dimensões mais do que nunca. Primeiro, porque há uma consciencialização crescente por parte dos empresários, dos gestores, para estas matérias. Isso também é inequívoco. O aumento das qualificações e também do estado da arte. Nós olhamos à volta e, de facto,
estes assuntos estão todos os dias em cima da mesa, mas por outro lado é o próprio mercado que obriga as empresas a terem uma atitude diferente. Tem que de facto haver aqui uma postura muito mais responsável de valorização dos trabalhadores e de valorização do diálogo e de valorizar, sobretudo, a relação, a qualidade do trabalho. De facto, isto é absolutamente fundamental. Muito bem, e isso tem vindo a crescer, ainda bem, porque não era assim há uns anos atrás, todos nós sabemos, não é? E portanto é muito bom que isto esteja a acontecer, sobretudo com as grandes empresas e com estas novas empresas, estes grandes novos projetos que estão a aparecer cada vez mais. E isso é bom sem dúvida nenhuma. Muito bem, no período de verão sabemos então que há um abrandamento de toda ou da maior parte da economia e também da atividade política, dos serviços públicos. Perante estas vicissitudes, digamos, os responsáveis, os líderes, os CEOs das empresas, o que é que devem fazer, Dr. Luís Carvalho, para procurar evitar perdas e até criar oportunidades? Para saudar o painel e a questão que é obviamente muito bem enquadrada no time, e agarrando nessa mesma questão, dar aqui já uma primeira resposta. Antecipar. Antecipar esta questão que é momentos de tensão. Portanto, vamos chamar assim, de facto, como já foi aqui referido pelo Dr. Rui, existem picos de atividade neste momento para alguns setores. Portanto, temos imensas dormidas, viagens, turistas, já existe uma grande pressão sobre a hotelaria, a restauração. O que nós devemos fazer é, a montante, muito antes das férias, aliás, na marcação, não é, do período de férias, antecipar estes momentos. Antecipar no sentido em que nós vamos ter picos, precisamos de criar regras claras, portanto, existem exceções, portanto, terei necessidade ou não de contactar um trabalhador, o que é que acontece? Chamar um período de férias, portanto, ele tem direito à sua pausa, não é? Portanto, existe um pacote de legislação até próprio, direito ao esquecimento, não é? Portanto, isso faz parte do conjunto de preocupações que a atividade de gestão tem que antecipar. Portanto, e ter regras claras de comunicação nessas circunstâncias. Se há uma pausa que é antecipável, não é? Ou um período de procura que é antecipável, eu já em abril tenho que preparar ou equipas de substituição ou treinar novos colaboradores, portanto, há falta de mão de obra, portanto, eu posso ter que ir recrutar lá fora, inclusivamente, portanto, e há que preparar esses trabalhadores que não são trabalhadores da casa, são sazonais, para substituir processos que já são complicados em períodos de pico. Portanto, o que há é, de facto, na meu ver, a principal preocupação do gestor é antecipar, na medida daquilo que é possível, esses picos e transmitir de forma muito clara o que é que acontece nesses processos de atenção, de comunicação, como é que se comunica, como é que se planeia, substituir pessoas, se há necessidade de trazer um trabalhador que está em pausa, em férias, pode existir, não é? Numa necessidade absoluta, mas temos que medir o custo que há também para o trabalhador que tem férias marcadas a alterar todo esse procedimento. Portanto, é a montante, temos regras claras e bem definidas do que é que acontece nesse período, para que a entidade empregadora, tenha o conforto de ter os recursos que necessita para aquele momento, ou dar-lhe as pausas devidas, e preparar esse período com muita antecedência. Porque já sabemos que no próprio momento já será difícil gerir esses momentos. Portanto, depois há várias formas, portanto, não está tudo na legislação laboral, a legislação permite definir regras também, não é? Mas existe a parte que é a consciência social do empregador, obviamente, e perante o seu trabalhador, que é um recurso, como é que pode gerir momentos diferenciados de férias. O banco de horas, que já entramos aqui num momento diferente, não é? Mas isso pode funcionar quer para a empresa, quer para o trabalhador. Pode ter necessidade de fazer uma correção nas suas férias, que eu também tenho colaboradores, em que precisamente nós definimos um período de pausa, que sentimos que há ali um momento em que há menor pressão sobre a procura dos recursos, neste caso serviços,
e definimos ali um momento em que quem é que fica ao serviço. Obviamente há a necessidade da empresa se manter minimamente em atividade. Portanto, ninguém se desliga por completo, as férias, a empresa vai de férias, mas alguém fica a trabalhar. Portanto, quem é que fica e quem dá esses níveis mínimos? Ou então, se nós vamos recrutar outras equipas, e como é que essas novas equipas vão ser incorporadas nos processos da empresa naquele momento de pico? Portanto, há que planificar e dar assim esse momento de quebra de tensão. Pode surgir, irá surgir se houver conflitos de interesses em relação à marcação dos dias em concreto, não é? Isso aí acho que é a principal preocupação da gestão, antecipar o problema, na medida do possível, para tentar diminuir estas zonas de conflito. Muito bem, falou em antecipar, o planeamento e o diálogo com os Exatamente, trabalhadores é fundamental, não é? exatamente. Para que as coisas possam funcionar sem haver conflitos, porque sabemos que há muitas empresas que têm conflitos nesta altura do ano, não é? No verão, com os seus trabalhadores, porque não conseguem chegar a acordo e é muito, muito complicado, não é? Portanto, o antecipar, o planear e o diálogo é fundamental, não é? Fundamental. Então, muito bem. Então, voltamos agora a Alebrar, impõe agora esclarecer os nossos ouvintes e leitores do Jornal Correio de Minho e também telespectadores da CMIM TV, outros assuntos que merecem aqui também destaque. Desde logo, saber se é possível alterar as férias já marcadas. Doutor Clementino Cunha, é possível alterar as férias já marcadas? Sim, é possível alterar as férias já marcadas, até pelos dois beneficiários das férias, a empresa e os E o trabalhador? trabalhadores. Tanto a empresa pode alterar, por iniciativa dela, as férias já marcadas no mapa de férias, porque antes portanto, antes de falar da alteração de férias, nós também queremos dizer que as férias, portanto, primeiramente são marcadas, como há pouco referimos, a partir até 15 de abril. E há um mapa das férias, fica patente da empresa, Fica do fixado? dia Sim. 15 de abril até o dia 31 de outubro, que os trabalhadores podem consultar e os trabalhadores antecipadamente sabem que vão ter férias naqueles períodos. É claro que isso, portanto, foi previamente marcado no mapa de férias, que, como referi, portanto, é organizado nesse período e fica exposto durante essa data. Claro que isso, portanto, esse período pode ser alterado. Então, como referi, pela empresa, quando pode? Quando é que a empresa pode? Pode, por dois motivos, ou sobretudo, resumido até num. Mas, neste caso, a empresa marcou com este trabalhador as férias, mas entretanto apareceu a empresa, sem a empresa estar a contar, portanto, uma situação de muito trabalho, uma encomenda muito, muito importante, que pode ser vital para a empresa. A empresa, nesse caso, pode dizer ao trabalhador, se iniciou as férias, como vai iniciar naquele período, e que só irá iniciar a seguir, portanto, à realização da encomenda, à execução da encomenda. Ou, se já iniciou as férias, interrompê-las e o trabalhador volta ao trabalho e, portanto, vai trabalhar no período necessário para satisfazer a encomenda. Portanto, uma situação, como nós dizemos, situações extraordinárias, não é uma situação qualquer. Sim, mas acontecendo isto, doutores, o que é que acontece com o trabalhador? Ele pode ser ressarcido, pode voltar a marcar férias, Eh, porque não deve ser do agrado do trabalhador, se tiver eh, as férias planeadas, e se eh, tiver uma viagem, vamos supor, e estiver em viagem, ter que regressar umas férias ou ter que está previsto na está lei. previsto na lei. O trabalhador não fica prejudicado. Neste aspecto, claro que poderá ficar, ele próprio poderá sentir isso, mas não fica prejudicado nos termos da lei. Isto porquê? Porque o trabalhador, portanto, tem direito que a empresa o indemnize todas as despesas. Por exemplo, já marcou o avião, já marcou hotel, já marcou e uma série de despesas que já fez.
a empresa é obrigada a indemnizá-lo, a ressarci-lo de todos estes danos. E naturalmente não lhe pode coartar o direito de férias. E se as interrompeu, ou se, portanto, quando o trabalhador tem direito a 20 dias, interrompeu-a no dia 10, depois, quando acabar o motivo da interrupção, o trabalhador vai continuar a gozar o resto das férias. Portanto, e no período que trabalhou, vai ser, vai ser retribuído por esse período. O que quer dizer que não perde nas despesas que fez porque é indemnizado e também não perde as férias porque vai continuar a gozá-las. Se não as iniciou, vai gozá-las na totalidade no período em que a entidade patronal marcar. Isto por um lado da empresa, agora por um lado do trabalhador. O trabalhador também pode ter motivo para alterar o período de férias, fazer o pedido à empresa, dizendo que a empresa que não pode trabalhar, que não pode, portanto, Durante aquele naquele período. período usar as férias, e então pedir a alteração. Duas coisas logo. Há efetivamente acordo, muito bem, não há problema nenhum. Como vê a lei do trabalho, mas isso é transversal a todas as matérias do trabalho. Uhum. Havendo acordo, não há problema. A lei Tá. e acordo, naturalmente, que o trabalhador não seja prejudicado. Aí, portanto, a lei deixa as partes resolverem todos os assuntos. O trabalhador, portanto, como disse há pouco, pode pedir alteração por ele. E então, o motivo e não só, mas esse motivo que é o fundamental para nós não temos muito tempo, só teríamos de estar aqui Claro. a dizer ao pormenor, e não é possível, Uhum. no programa, portanto, doença. O trabalhador, antes de iniciar as férias, Adoece. adoeceu. Pronto, epá, naturalmente, no período em que ia iniciar as férias no INESP, está doente. Ou então, no período em que já está a gozar as férias. Eu diria outra vez, ao 10º dia, adoeceu. Naturalmente, prova a empresa que está doente, através do respectivo documento, passado por o hospital, por um centro de saúde, até Por por um um médico. médico, e justifica que está doente. As férias interrompem-se durante o período da doença e depois continuam. Portanto, o trabalhador também tem esse direito. E como há pouco referi, se houver despesas, portanto, por efeito da alteração da empresa, a empresa paga-se. Muito bem. Uma outra questão relativamente, porque eu acho que este assunto é muito interessante, eu sei que o programa vai ser um bocadinho longo, mas estas matérias interessam a toda a gente, naturalmente. Mas se o trabalhador adoecer e por sua decisão quiser gozar dias de férias enquanto está doente, pode fazê-lo? Não, portanto, estando doente, há suspensão de contrato de trabalho. E a empresa, portanto, tem que considerar que o contrato de trabalho está suspenso, o trabalhador, as férias também suspenderam, e daí, acabada a suspensão da incapacidade do trabalhador, da doença, o trabalhador também vai usar férias. É claro que a lei, portanto, também tem aí uma certa abertura, que diz que o trabalhador tem que usar um período mínimo de férias. O outro período pode ser negociado, isto é, o trabalhador pode vir trabalhar e receber, mas tendo sempre o direito a férias. As duas coisas, isto é, trabalhar é remunerado e ao mesmo tempo também tem os benefícios das férias. Muito bem. Ficamos então esclarecidos em relação a esta matéria. Agora, em continuidade com o já referido, quanto ao abrandamento de quase toda a atividade das empresas, eh, como se gere a tesouraria e a parte financeira do verão? E agora pergunto ao doutor Luís Carvalho, para evitar perdas e obter proventos. Obviamente, voltamos à questão da questão da sazonalidade e do setor de atividade da empresa. Nas férias, obviamente, há muitas empresas que estão a laborar no seu pico. Obviamente, os setores que têm da restauração, há a questão da provisão, não é?
nós temos que falar e dialogar com os fornecedores, porque também podem ter as suas paragens, não é? Portanto, tudo isso tem que ser, na minha perspectiva, antecipado em termos de contactos. Portanto, ver os canais logísticos que vão estar a elaborar naqueles períodos, fornecedores, colaboradores que também alguns operadores que são de manutenção de alguns equipamentos. Portanto, nós temos de ter esses vários prismas, não é? Em que vamos ter, em algumas atividades e setores, picos de atividade. Portanto, a questão da tesouraria mede-se muito pela contratação de recursos humanos adicionais. Isso aí é um pouco óbvio, e na questão da restauração, da hotelaria, porque nós somos um país acolhedor e quente, e nós temos, obviamente, essa temática dos recursos humanos em primeira instância, mas tudo o resto também é importante. Claro que depois nós, sabendo que existe um período sazonal e de muita receita também, não é? Portanto, não só para as empresas, mas até para a economia no seu todo. Existem não só a atividade da própria empresa, mas dos seus fornecedores. Portanto, nós temos que gerir a questão dos recursos humanos, dialogar com os nossos fornecedores, com os recursos humanos, e gerir a tesouraria para um volume que será anormal, por causa da sazonalidade, em termos de trabalho, de faturação, sim, mas também de trabalho, não é? Portanto, nós temos quem trabalha com operadores do estrangeiro, em booking e por aí fora também, há imprevisíveis. Tivemos ainda há pouco tempo uma machadada forte na tesouraria de muitas empresas por causa do aumento brutal dos preços dos combustíveis. Portanto, há imponderáveis, não é? Obviamente, não é? E aí também o Estado terá que entrar com alguns suportes, mas tirando esses imponderáveis de força maior, não é? Da conjuntura económica internacional e instabilidades, também é possível, de certa forma, gerir. São essas coisas mais micro, digamos assim, em termos dos canais de elaboração e dos fornecedores, que nós temos que gerir para um pico. Sendo que os momentos em que nós vamos gerir a tesouraria vão ter fluxos fortes, um bocadinho a montante quando há reservas, mas de outros em que o cash flow vai ser muito abrupto ali. Mas gerindo aqui com algumas margens para mais e para menos, porque obviamente os setores têm alguma capacidade de antecipação em termos de reservas e por aí fora, mas existe ali algo de desconhecido que tem que ser a própria experiência de elaboração da empresa, se ela está envolvida num mercado em que tem um operador internacional e tem atividades produtivas, estamos a falar de coisas diferentes. A indústria para muito, sobretudo na segunda quinzena de agosto e também na última quinzena do ano. Há que preparar, pronto, a saída desses trabalhadores e o seu regresso. Isso são momentos em termos de tesouraria também que vão bater no pagamento de férias. Portanto, a parte da tesouraria também é bastante acutilante neste momento, porque falamos de pagar não um vencimento, nem dois, nem três. Portanto, estamos a falar de quando temos muitos recursos humanos, um valor em termos de férias bastante previsível, mas em alguns setores que é sazonal. Portanto, gerir o que é o trabalhador que está o ano todo a trabalhar e os picos do momento sazonal e a contratação. Portanto, essa questão é que será o essencial da ponte crítico. Portanto, nós temos que ter essa noção que vamos ter ali um momento, pagamento de férias, não é? Que em termos de tesouraria, que é sempre mais puxado para as empresas. Infelizmente algumas até têm dificuldade em determinados setores que têm picos de procura. O têxtil, também nós estamos envolvidos num setor que também tem essa questão. E nós temos também aqui o setor da hotelaria e restauração, que tem uma diferenciação para o crescimento do volume, em termos do cash flow, em termos de despesas e receitas, e a curto prazo uma gestão diferente e mais de um equilíbrio um pouco difícil. Não há aqui uma receita para isso, não é? A atenção e a experiência do gestor na antecipação desses problemas e com os seus parceiros.
isso também é um É saudável. fundamental, não é? Muito bem. Ora, muito bem, as empresas portuguesas estão preparadas para exercer a sua atividade em part-time ou full-time no período de verão, Dr. Rui Marcos? Estão preparadas? Sim, estão Sim? preparadas. Nós, as empresas que recorrem a trabalho em part-time, ou trabalho temporário, eh, não são muitas. São em determinados setores, empresas por norma já com alguma dimensão. Eh, de facto, o recurso a essa forma de trabalho ainda não está muito generalizado. Não que seja uma matéria complexa, ou até muito desafiante do ponto de vista legal, mas por falta de experiência. Sobretudo a maior resistência é a falta de experiência. Hum, mas, de uma forma geral, obviamente que as empresas estão com uma atividade dificultada no período de verão, porque para muitos setores de atividade representa um pico, como aqui já disse, mas o verão, por norma, é o período em que as pessoas gozam as suas férias, seja por causa do bom tempo, seja também por coincidir com as pausas escolares e, portanto, em contextos de famílias, para podermos ter o descanso com os filhos, é um melhor período. Esta gestão não é fácil e também toca com o ponto que há pouco o Luís estava a falar de facto, estarmos condicionados na nossa capacidade operacional com menos pessoas, com mais encargos para pagar, porque o esforço de pagar o subsídio de férias é grande, sobretudo quando também estamos limitados na nossa atividade operacional. Eu atrevia-me só a complementar aquilo que há pouco o Luís bem dizia, de facto, do ponto de vista do planeamento da gestão financeira da tesouraria ao longo do ano, sugerindo que as empresas, que é uma prática que está a ser aumentada de forma significativa, pagarem, eu diria, de forma parcial os subsídios de férias e subsídios de Natal, os duodécimos. Duodécimos, sim, há muitas empresas que optam por fazê-lo de acordo com os De trabalhadores. acordo com os trabalhadores, mas pelo menos um deles, por norma, está a acontecer. Há outras que conseguem um acordo dos trabalhadores para fazer até para os dois. Isto, para as empresas, é altamente benéfico, porque a gestão de tesouraria naturalmente é constante. Sabemos todos os meses com o que contar e é sempre um mesmo esforço. Mas para além disto, eu diria que hoje em dia, em atividades que tenham imprevisibilidade de receitas, e o Luís há pouco e bem referiu algumas, é fundamental ter um bom parceiro financeiro. Uhum. Ter um parceiro financeiro quer dizer um parceiro na banca, possa ter uma conta de gestão de tesouraria que a empresa possa recorrer quando tem necessidades. Porque fundamental é que as empresas continuem a honrar os seus compromissos de forma, eu diria, religiosa. Não se pode falhar, porque isso mancha logo um bom nome da empresa, seja enquanto parceiro de negócios dos seus fornecedores, seja com os seus trabalhadores. Eu bem sei que as empresas, muitas delas, têm tido no tempo, às vezes, experiências negativas com os bancos. Os bancos, a imagem comum que temos é que quando precisamos deles depois não estão presentes. Mas este é um produto que eu diria que é essencial para uma empresa que quer ter uma gestão financeira mais tranquila. De facto, hoje em dia, por mais que se tente planear, há muita atividade que é imprevisível. De facto, é tudo muito volátil. E eu queria só também voltar um bocadinho atrás Uhum. para dar outra nota, porque nestas relações do trabalho, obviamente que há convenções laborais que vão sendo alteradas no tempo, mas também há convenções sociais e essas não estão escritas. Uhum. É o dia a dia, é a prática. E as convenções sociais estão a mudar de forma muito mais rápida do que as laborais. As convenções sociais fazem com que hoje a relação laboral esteja mais equalizada entre o poder da entidade patronal e do trabalhador, porque naturalmente a entidade patronal tem sempre um ascendente nas relações, até porque é quem Uhum. paga. Exato. E por norma quem legisla tem sempre este cuidado de tentar oferecer proteção à parte que tem menos poder. Mas as convenções sociais têm vindo a alterar estas coisas, ou equalizar. Não vou dizer que o trabalhador tem mais poder, porque não é verdade,
mas está mais equalizado. Um exemplo muito prático. Contava-me estes dias uma diretora de recrutamento de uma grande consultora internacional e dizia-me: Rui, houve tempos que nós íamos às universidades, aos jovens, aqueles que têm as melhores notas, aqueles que são os grandes cérebros, e que faziam entrevistas e punham o candidato a dizer: então, que é que serias a pessoa certa para vir trabalhar para a nossa empresa? E ela comentava-me: agora é o contrário. Nós é que estamos a ser entrevistados pelos candidatos. Os jovens chegam ao pé de nós e perguntam: então porquê é que a sua empresa é a empresa certa para eu começar a minha jornada de trabalho? Isto está a acontecer. E não é um exclusivo das multinacionais. Horários de trabalho. Sempre foram as empresas a definir os horários de trabalho pelos quais os contratos de trabalho se regem. Hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia as empresas definem os horários de trabalho em articulação com os trabalhadores. E veja-se o que está a acontecer no setor da restauração, por exemplo. Durante muito tempo nós tínhamos a restauração a trabalhar até um período muito tardio. Hoje em dia, embora haja muita procura para consumo de refeições, eu diria, em horas mais tardias, é muito difícil encontrar estabelecimentos com a porta aberta. Porquê? Porque as empresas encontram ali uma solução consensualizada com os seus trabalhadores para que, de facto, possa haver uma relação que seja saudável para todas as partes. Atender os clientes, mas também a empresa poder ter a sua rentabilidade e os trabalhadores gostarem de estar a trabalhar onde estão, estarem motivados e não estarem contrariados. Pois, eu entendo aquilo que diz, e ainda bem, porque vocês naturalmente têm uma visão diferente dos trabalhadores em relação às empresas, e esta é uma questão que eu também gostaria de colocar ao doutor Luís Carvalho, porque vocês conhecem as empresas mais por dentro do que nós, trabalhadores, como é evidente, e estávamos a perguntar se as empresas portuguesas estão de facto preparadas para exercer a sua atividade em part-time ou full-time no período de verão. Eu não sei se é diferente, até porque, enquanto representante da Associação Empresarial de Faf, Cabeceiras de Basto e Celúrico de Basto, a situação é diferente da situação de Braga. Se as empresas, ou estão a falar das empresas portuguesas e estão a generalizar, mas eu queria saber se há aqui alguma diferença em comparação às empresas da região de Braga. Não há propriamente. Obviamente nós, Mas deve haver diferenças. o AVE e o CABA são, para além de serem uma zona de minhotas, têm setores de elaboração muito comuns. Obviamente Braga tem outros que não existem em Faf, mas existe uma prevalência de comércio, hotelaria e restauração, que é uma gênese que vem de trás. Portanto, a Associação Empresarial antes era o Grêmio do Comércio, portanto, é esse peso da história. Nós, portanto, Braga tem muitos mais anos também, mas já somos centenários, não é? Portanto, temos essa ligação ao comércio e à restauração. É obviamente que existe estes picos, não é? E isso é um bocadinho transversal nesta região. Mas também temos o polo industrial, portanto, uma outra faceta, não é? Portanto, do futuro processo de industrialização, que também está em reconversão, e existe o setor agrícola, perdeu peso, mas existe, e está completamente a mudar, a transfigurar-se, porque realmente temos muitos trabalhadores que agora são oriundos de países asiáticos. Portanto, essa é uma realidade diferente. E em instituições laborais também transparecem umas dificuldades diferentes das que nós tínhamos anteriormente. Um desafio também para as sociedades de advogados também de diversa ordem, mas também já existe também na própria indústria. Portanto, e isso também já começa a ser transversal. Portanto, em termos de espaços culturais e sociais, também existem realidades também diferentes. Empresas que se tiveram de adaptar em termos da oferta, por exemplo, da alimentação dos seus trabalhadores, que têm cantinas, ao próprio regime alimentar que eles adotam, por causa da religião ou da época festiva em que eles estão. Portanto, e isso é acompanhado, não é? Já acompanhamos, FAF já acompanha isso, essa dimensão dessas problemáticas dentro do seio das empresas, já localmente.
outros vêm de países dos PALOPs, portanto tivemos uma grande procura de trabalhadores sazonais agora por causa do boom da construção do PRR, da pressão da União Europeia. Portanto, estamos a acompanhar essas dimensões todas. Portanto, já existe é transversal e as dimensões dos desafios de cativação e manutenção de recursos humanos, acompanhamos isso tudo. Portanto, os nossos jovens, quer os que têm mais capacidade em termos de formação, quer os menos, portanto, também movem-se, têm essa questão da relação que eles têm com o trabalho é muito diferente. Eles até podem admitir um salário que lá fora é muito maior, não é? Portanto, e é isso que eles procuram, o salário mais baixo cá, desde que haja algumas compensações em termos de flexibilidade, que a empresa, aí sim, os nossos gestores podem ter um aporte, uma flexibilidade, o conforto de ter depois uma construção familiar cá, que lá fora seria mais complicado. Portanto, são momentos de vivência dos trabalhadores, mas já acompanhamos todas essas dinâmicas. Portanto, já não existe terrinhas, digamos assim, onde isso não seja uma questão essencial da elaboração de qualquer empresa, mesmo nas próprias micros. Só nas pequenas, em que, de facto, só o próprio empresário, que é o trabalhador, é que isso já não surge, não é? E aí prevalece a realidade um bocadinho ao montante, diferenciado daquilo que é a realidade de hoje. Quando a empresa já começa a ter alguma dimensão, começa logo de forma avassaladora a ter todas essas realidades pela frente. O mercado é global e nós somos um país aberto, e bem, e sim, mas temos o empresário e os trabalhadores, portanto, esse nivelamento entre, de facto, os recursos humanos e o poder da entidade empregadora está muito nivelado aí. Portanto, o fator, o capital é importante, mas o nível do fator humano é essencial na elaboração da empresa. Portanto, essas dimensões e essas diferenças entre as regiões mais interiores e as outras está muito desbatido, muito desbatido. Portanto, a região vinheteira do Douro, se não for recursos humanos de lá de fora, não corre. Portanto, havia um movimento das pessoas deixarem de trabalhar nos seus sítios e ir ou tirarem férias e ir colher as uvas da vinha da família. Mas hoje isso já não existe quase, não é? Portanto, existe movimentos engraçados em que a própria, achei muito piada lá numa iniciativa do empresário, venha colher os seus mirtilos. Portanto, um dia aberto e as pessoas colhem os mirtilos a um preço mais baixo. E por ali, um movimento que ele queria também ajudava a colheita, ajudava a divulgar a empresa e ajudava a escoar o seu produto diretamente ao consumidor, porque ele sabe que para o grande consumidor, portanto, o preço já era mais baixo. E envolvia a própria comunidade. Portanto, até nos meios mais pequenos em que a atividade está mais desligada de grandes setores, já existe essa preocupação e dinâmicas dos próprios empresários. Isso é muito engraçado de ver, mas é difícil de gerir. Pois, acredito. Deixa-me Sim. voltar à questão que colocou, que a Manuela colocou, que eu depois também acabei por não ser muito concreto, porque a questão parece-me que encerra também aqui a possibilidade das empresas recorrerem a trabalho temporário durante a época de verão, porque estão já com a vida dificultada, porque muitos dos seus trabalhadores possam estar em período de férias, pode haver necessidade de repor pessoas, seja a trabalho a tempo inteiro, seja a trabalho a tempo parcial, part-time. E de facto, o instrumento existe. Existem até algumas empresas de trabalho temporário que têm trabalhadores disponíveis para que as empresas possam recorrer, e está tudo devidamente regulado, mas há aqui em profissões, eu diria, ou categorias que faz sentido, outras que nem tanto. Eu diria que tudo que seja mais profissões desqualificadas, sim, as empresas têm ali um instrumento muito importante para reforçar a sua capacidade operacional e recorrem. Tudo que seja em que seja necessário mais qualificação, procedimentos internos, processos, conhecer os processos, ter alguma expertise, aí há muita mais dificuldade, porque o período que é necessário para formar estas pessoas, para que elas possam ter um bom desempenho, é insuficiente
depois face ao tempo de trabalho que elas vão estar a colaborar nas empresas durante os períodos de verão. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos, por exemplo, no setor do comércio, os vendedores, os atendedores de lojas, é natural que haja aqui recurso a trabalho temporário, seja tempo Na inteiro ou hotelaria parcial. também, não é? Na hotelaria É uma época alta. também há algumas áreas que sim, outras que Uhum. não. Né? Por exemplo, não é fácil substituir o chefe de cozinha, Sim, sim, mas sim. quem está no serviço à mesa, claro que sim. Mas não estamos a ver, por exemplo, na área tecnológica, recorrer a programadores de forma temporária. Olha, até no setor da beleza, não é fácil recorrer a um bom cabeleireiro ou uma boa esteticista em trabalho temporário, mas se for uma pessoa para ajudar, claro que sim. Isto também acontece no setor da indústria, é muito mais difícil o recurso. Mesmo as empresas da construção civil, aquilo que nós temos vindo a notar, seja em período de verão ou até porque têm uma obra deslocada da sua sede, é que conseguem externalizar ou subcontratar para posições mais desqualificadas, porque quando é preciso um bocadinho mais de arte e engenho, é preciso ir à equipa interna. E, portanto, a resposta não é muito objetiva, é mais uma vez o depende, porque de facto o recurso é possível, é amigável do ponto de vista até financeiro das empresas, o recurso a trabalho temporário, mas nem sempre se aplica porque há o saber fazer que pode não estar disponível, ou o número de pessoas disponível também não ser suficiente. Na área dos eventos, por exemplo, que durante um período de verão, nos Aumenta muito. casamentos aumenta muito Claro. significativamente. Posso dizer que nós às vezes temos empresas associadas que estão à procura de pessoas para servirem casamentos e precisam de 30, 40, 50, 100 pessoas e não encontram, porque não há empresas de trabalho temporário com capacidade de resposta disponível para aquilo que é as necessidades do mercado, porque ela aumenta de tal forma, o aumento é absolutamente impressionante Uhum. que as pessoas que possam estar disponíveis em carteira não são suficientes. Muito bem. Ora, nós já vamos com o programa, já está longo, não é? Mas, a qualquer das formas, esta questão das empresas poderem laborar no período de verão, quer seja em part-time, quer seja full-time, na vossa opinião, elas estão preparadas e estão, de facto, cada vez a agregar melhores serviços, com melhores relações entre entidade patronal e trabalhadores? Há este diálogo, há esta preparação, há esta antecipação, todo este planeamento tem sido feito por parte das empresas portuguesas? Eu estou convencido que sim, de facto tem havido um aumento muito significativo desta relação boa entre entidades empregadoras e trabalhadores. Hum, Sempre com esta perspectiva, as empresas hoje querem muito ser identificadas como bons locais para se trabalhar. Isto é absolutamente importante. Já houve tempo em que as empresas unicamente queriam ser as empresas que figuravam no top de vendas, que mais vendiam. Hoje há outras dimensões que são igualmente importantes e de facto ser um sítio onde é bom se trabalhar é isto que lhes vai permitir poder no futuro continuar a ter um processo de crescimento consolidado, tranquilo, digamos assim. Ter trabalhadores felizes, motivados, é de facto uma dimensão absolutamente essencial para o sucesso dos negócios e isto depois faz na prática nesta articulação que eu diria que vai para além do que está previsto no Código do Trabalho. O Código do Trabalho é no fundo o garante sempre que é necessário De que as dirimir regras funcionam? conflitos, Uhum. mas o mais importante é o que as partes são capazes de acordar, porque o que é desejável é que seja sempre consensualizado. Muito bem. Doutor Luís Carvalho, concorda com esta opinião? Sim, Partilha sim, desta sim. opinião? Sim. Subscrevo tudo o que já foi referenciado, até porque mesmo outras dimensões onde existe trabalho por turnos, portanto, existe também muita dificuldade, e a preocupação social passa por algumas regras de flexibilidade não escritas, portanto, dar dias a mais, flexibilidade no dia do aniversário,
Portanto, todas essas contemplações que são sociais, preocupações sociais com os seus trabalhadores por parte dos empresários, existem lá. Portanto, a legislação, o banco de horas também, desde que não seja abusivo, não é? Uhum. Existem regras precisamente por causa disso, mas a flexibilidade também tem que ser um bocadinho acompanhada dos dois lados, sobretudo da preocupação adicional da entidade empregadora, porque se sabe que dela depende a sua sobrevivência. Portanto, a questão da felicidade é boa porque tem a ver com a legitimidade da empresa. Sim, até há empresas, peço desculpa, que têm o departamento de felicidade do trabalhador. Sim. Não são muitas, infelizmente. Sim, mas Mas existe já se essa começa a ver, sim. preocupação, existe o convívio ou férias pagas. Há empresas que se preocupam Sim, sim. em promover atividades sociais junto dos trabalhadores, convívios alargados, pronto. Nem tudo é mau, nem tudo é trabalho, é um trabalho feliz, não é? Portanto, e essa preocupação social está a crescer. Muito bem. Ora, vamos terminar, porque o programa já vai longo, sem dúvida nenhuma. Ora, voltemos então ao trabalho, aos temas do trabalho, e vamos então colocar uma outra questão, porque nós já temos aqui muitas questões que gostaríamos de falar, mas que também já vai longa o programa. Ora, antes de terminar, uma pergunta para todos, dirigida a todos, naturalmente, a todos os convidados. Gostaríamos, ainda na área laboral, colocar questões referentes então a este período de verão. A primeira prende-se com o horário de trabalho e as horas extraordinárias. Já falamos aqui, não é, do horário de trabalho, mas as horas extraordinárias, como é que, Dr. Comentino, como é que isto funciona? Muito bem, eu vou naturalmente responder essa pergunta. Mas antes, eu queria dizer que concordo, subscrevo tudo aquilo que os meus colegas deste programa acabaram de dizer. Eu até irei um pouco mais longe e penso que não sou assim, nem realista, nem futurista. Eu acho que andamos aí com greves, andamos aí com problemas acerca das alterações do trabalho, e isto está por passado, porque se nós entrarmos na realidade, e a realidade é aquela que nós vivemos, só que as nossas empresas, as nossas entidades patronais, os trabalhadores, não é nada disso, porque depois nós temos aí muito barulho na rua, os sindicatos, não sei, são desatualizados. Hoje os sindicatos portugueses, sobretudo alguns, estão completamente desatualizados da realidade e já não servem para nada, a não ser para estragar, porque isto tudo mudou. E hoje a empresa tem preocupação com o trabalhador, tanto como o trabalhador, às vezes até mais, porque já lá vem o tempo em que abundavam direitos. E havia problemas de emprego, e havia problemas exatamente do jovem, ou do menos jovem, ou até já da pessoa com alguma experiência, quando ficava sem emprego, arranjar emprego. Hoje já não acontece nada disto. Hoje são as empresas que vão à procura de trabalhadores e não são muitas vezes trabalhadores que vão à procura das empresas. E hoje, quando há necessidade de contratar alguém, às vezes às vezes não sempre, há muita dificuldade, e quando não há tanta dificuldade é um problema, portanto tem de arranjar alguém que queira trabalhar ou que queira exatamente cumprir rigorosamente horários estabelecidos para a empresa e não ter os períodos de descanso. Aliás, eu posso dizer, situações destas, quando nós fazemos entrevistas ao trabalhador, já aqui se referiu, outrora era a entidade patronal que as conduzia, que as dirigia de fio para fio, e o trabalhador teria que responder. Hoje não. Hoje o trabalhador, quando é entrevistado, diz: olha, peraí, mas os senhores estamos a querer me contratar, mas diga-me uma coisa, qual é a política da empresa acerca do tempo de lazer? Qual é a política da empresa no sentido das férias? Qual é a política da empresa nisto? Que regalias é que eu tenho para aquilo? De tal maneira que às vezes, e já aconteceu, nomeadamente com este que está a falar, ter a oportunidade de dizer: bem, mas olha, espera aí, mas agora o senhor vem aqui para a entrevista de emprego, vamos lá ver se começamos a falar do trabalho que aqui vai prestar a empresa e ao fim e ao cabo aquilo que a empresa precisa sair.
porque até agora temos ao fim e ao cabo estar a falar nisto. Uhum. Mas note, isto hoje é assim mesmo. Hoje aquela situação que outrora se verificava, de facto, em aquela patronal, utilizar a autoridade, e mais que a autoridade, para em relação ao trabalhador, isto já foi tempo que está ultrapassado. Há pouco falou-se, nomeadamente, em os trabalhadores, e o doutor Rui sacou o exemplo, e tu Luís também, perdão, mas do trabalho fora de horas, ou altas horas, e hoje não sei onde há. Pois, rapaz, mas até ao domingo. Até às vezes aos sábados. Portanto, que nós queremos empresas, nomeadamente restauração, cafés, e não temos. E isso há pouco a Manuela perguntava, em Braga e Fafá de Veza não há. Nós chegamos a Braga, há estabelecimentos que com chato, mas chegamos a Fafo também. Eu posso lhe dizer, por exemplo, eu vivo em Fafo, sou natural de Fafo, o café principal da Fafo, aos domingos está fechado. Por falta de pessoal. Falta de pessoal, ou conveniência da empresa e pessoal. Hoje reparem, as situações, põe-se na questão da carência de trabalhadores, mas também não é só. Também é a estratégia entre o trabalhador e o empresário. Pois o empresário, portanto, o gerente, o gestador, o senhor da empresa, tem muito mais diálogo com o trabalhador, muito mais diálogo. Os sindicatos não para aí a fazer aquilo que há pouco referi. Mas esquecem-se disto. Esquecem-se que, na realidade, o empresário hoje está muito mais consciente da necessidade que a empresa tem do trabalhador. Então, portanto, convive melhor com o trabalhador. Faz transmissões diretas do trabalhador. E, nomeadamente, atende às reclamações do trabalhador. Porquê? Porque é um trabalhador motivado. Eu trabalho para trabalhar. Isto está a ser esquecido nessas discussões todas que andam-se para aí a fazer, quando a realidade é completamente diferente. Completamente diferente. Olha, e já agora, retomando essa pergunta, vou responder rapidamente. O trabalho suplementar está dentro disto. Uhum. A empresa pode dizer trabalho suplementar também. Pode. Mas hoje a empresa tem muito cuidado e muita ponderação quando tem que o fazer. E muitas vezes já não é naquela imposição que a lei deixa. Portanto, o trabalho suplementar existe na lei, portanto, está previsto no Código de Trabalho. A entidade patronal pode agir em duas circunstâncias. Quando tem uma situação temporária de acréscimo de trabalho que não justifica a contratação de um trabalhador definitivo, ou a tempo, portanto, ou por contrato de trabalho a termo, certo ou incerto, portanto, não precisem, portanto, recorre ao trabalho suplementar, então, em caso de força maior. Mas hoje, tem sempre um cuidado de perguntar, olha, eu vou precisar de ti mais 1 hora ou mais 2 horas nos próximos 8 dias. E depois compensam-os financeiramente. E perguntem. Até que o trabalhador tem que prestar, mas o trabalhador há situações que também não é obrigado a prestar. O trabalhador, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. O trabalhador anda a fazer uma formação académica. E aí a patrão vai dizer, olha, vais ter que trabalhar. Ele justifica com a formação académica naquela hora e portanto não pode fazer ter prestado para experimentar. Ou, nomeadamente, uma questão de filhos. Portanto, o filho dele tem isto, tem aquilo, ou também justifica. E idealmente não vai aceitar essa justificação. Olha, ou tem que ir com o familiar, com o pai, com a mãe, com a esposa, ao médico, e idealmente mal vai aceitar. Está mais receptiva esta. Está. Sim. Portanto, a lei prevê, nomeadamente, em termos de limites legais, eu vou-lhes dizer, em termos sumários, isso, mas isto hoje não é tanto assim uma discussão. Uhum. Como andam para aí a pregoar na rua, não é nada disso. Não é nada disso na realidade. Então, não é nada disso. E quem está com o Rui, o Dr. Luís e eu, que também tenho uma empresa, tenho que gerir, e sou consultado muitas vezes por muitas empresas pequenas, pequenas, e não sabemos muito bem, nós próprios dizermos a entrar também, e ela está consciente disso. Portanto, também quer dizer, doutor Clementino Cunha, quer dizer que há menos casos de queixas ou reclamações por parte dos trabalhadores e das empresas, atualmente? Muito menos. Eu sou de um tempo em que os atuais experimentar e eu quase todos os dias pode ter lá o trabalho. E hoje não. Hoje há muito menos conflitos. Repare, apesar das empresas ter aquela situação que nós estamos aqui a falar. Veja só isto. FAF
onde predomina ainda a indústria têxtil. Repara, se uma empresa não mexer a FAF e quiser, por exemplo, 60 trabalhadores, não tem. Para montar empresa, não tem. Olha, e se lhe falar de uma categoria profissional que eu já entendo daí dizendo, costureira. Costureiras. Em FAF, apesar de ser um ser que tradicionalmente é têxtil, se nós chegarmos lá e precisarmos de 20 costureiras, 20 costureiras, 20, já são 100, são 20, não temos. Portanto, como vêem, portanto, a escassez, às vezes não está do lado das entidades patronais, das empresas disto, está do lado dos trabalhadores. As empresas não podem funcionar exatamente à custa de trabalhadores. Portanto, quando nós estamos a falar nisto, e nomeadamente no trabalho suplementar, eu acho que o Código de Trabalho, não acho, eu tenho certeza que o nosso Código de Trabalho está completamente desatualizado. E as últimas alterações estavam para aí a fazer público, greves, não presta para nada. Porque o Código de Trabalho está completamente desatualizado. Eu diria desde o primeiro artigo ao último artigo. Porque ele foi, ao fim e ao cabo, legislado num período em que havia, de facto, excesso de trabalhadores, o pobre, dificuldades, mas isto hoje está completamente alterado. Olha, e portanto, só em resumo e em síntese, portanto, trabalho experimentar, já referi, regra geral, Sim, sim. é permitido. Também o trabalhador pode apresentar motivo que justifique a sua não prestação, e os limites são estes: micro pequenas empresas, 175 horas por ano. Médias e grandes empresas, 150 horas por ano. Pode haver exceção a isto, pode. Essa parte, através do instrumento de regulação coletiva de trabalho, as convenções coletivas de trabalho, isto pode ir até 200 horas. Portanto, se estivermos a analisar dia a dia, 2 horas por dia, portanto, se for em trabalho portanto, em descanso, são exatamente o mesmo raio. Portanto, se no dia de trabalho trabalham 8 horas, trabalho suplementar no dia de seguinte são as 8 horas na dia. Retribuição. Na primeira hora, 25%, na segunda hora e seguintes, a segunda hora, como há mais de 2 horas, 37 euros e 37,5%. Se for num dia de descanso semanal, 50% cada hora ou fração em dia de descanso semanal. Repare, nomeadamente isto. Depois outra coisa, há registro. É preciso fazer registro de trabalho suplementar. O início, e em primeiro lugar tem justificado. Motivo. Qual é o motivo do trabalho suplementar? É este. Depois, quando se inicia, quando termina. Mas isto tem que estar facultado no trabalhador. Então, ele tem que ver isto. Uhum. E mesmo que esteja fora, que esteja na empresa, tem que ver. E as empresas fazem isto também. Sim. E as empresas fazem isto e têm que comunicar no Ministério do Trabalho. Portanto, isto não é, como eu diria, a bala, não é? Portanto, e reparem, hoje os problemas são. Olha, um exemplo que lhe quero dar. Um restaurante no Algarve quer que o trabalhador preste trabalho suplementar todos os dias. Durante o verão, que é a época alta. Durante a época alta. Pode, não pode. Não pode porquê? Porque pode exceder as horas permitidas. Por lei. E vou dizer que também tem trabalhadores para isso. Pois. E as empresas também não querem. Porque ele anda lá. Hoje, 2-1. O trabalhador está motivado ou não está motivado. Se não está motivado, não serve para nada. É melhor não ter. Isto é o que nós dizemos, aconselhamos nas empresas. As associações fazem isto. Sim, mas as empresas também têm que motivar os trabalhadores. E motivam, hoje não se motivam. Hoje Muito bem. motivam, Manuela, hoje as empresas motivam Acredito. os trabalhadores de uma forma correta. Até porque há uma coisa que eu, na minha vida longa do ano, que indiquei. Porque é que a entidade patronal tem que ser inimiga do trabalhador, o trabalhador é inimigo da entidade patronal. Não tem que ser de todo. Bem pelo contrário, não é? Bem pelo contrário. Repare, eu estou mesmo a acabar. Se me pergunta se sabia exatamente outrora situações aberrantes, sabia. Eu mesmo sou testemunha disso no Tribunal também, como do ar. Uhum. Hoje não. Hoje os conflitos laborais chegam ao Tribunal do Trabalho, são muitos. Porque hoje também vou dizer, vais para o Tribunal do Trabalho, tipo nada. Mas aquilo normalmente resolve-se. Eu posso lhe dizer, e temos experiência profissional, que de 100 casos no Tribunal do Trabalho, nós 90
ou 95%, nós vamos por acordo no chama de trabalho. Veja só a litigância que neste momento existe entre a entidade patronal de trabalhadores, que não é nenhuma. Em termos percentuais, a litigância de trabalhadores e nenhuma. É residual, 3% que vão a julgamento, não há nada. Portanto, me vê, Manuel, isto hoje não é como se apregou aí, não é como se anda a dizer. Até porque já agora, para antecipar e para avançar mais, por exemplo, foi consagrado o período daquilo que se denomina, e está aí, mas eu já lhe digo, desligar nas férias. Não é só desligar nas férias, é trocar nas férias e em todos os períodos de repouso de trabalhador Sim, fim de semana. porque há essa ideia de que A desconexão do trabalhador na sua empresa. Quer dizer, a empresa não pode incomodar o trabalhador no fim de semana. Não pode incomodar o trabalhador. nem através de um e-mail, nem através do telefonema, nada. Quando está de férias ou de folga, Exatamente. A não ser, portanto, em 2 ou 3 situações gravíssimas. Quase risco de vida, risco da empresa ir à insolvência e não haver mais solução absolutamente nenhuma. Porque do resto, não. Não. Isso está legislado. É o artigo 199 do Código de Trabalho. Portanto, recente, 2021. Repare, mas isto, portanto, veja, ao ponto em que nós já estamos, e mais, as empresas vão fazê-lo. Tomaram todas as cautelas, as suas beneficiações e tal, e não incomodam o trabalhador. pronto, ficamos então a perceber que os patrões, as entidades patronais não podem incomodar, digamos assim, entre aspas, entre comas, o trabalhador quando está de folga, quando está de férias, quando está a gozar o seu período de descanso, não é? Muito bem. Muito bem, vamos então terminar, não sem antes agradecer a colaboração do Dr. Clementino Cunha, Dr. Rui Marques e Dr. Luís Carvalho, e agradecer também aos ouvintes da Rádio Antena Minho, aos leitores do Jornal Correio de Minho e telespectadores da CMTV que estiveram connosco. Foram matérias muito, muito importantes, sem dúvida nenhuma, quer para as empresas, quer para os trabalhadores, que vimos aqui resolvidas, digamos assim, respondidas, não é? O verão já sabe que é um período muito, muito complicado, sobretudo para as empresas fazerem face ao trabalho e à atividade que têm, mas também para os trabalhadores, porque têm direito naturalmente às suas férias. Esperamos que os nossos ouvintes tenham apreciado os temas abordados e que aquilo que foi dito aqui tenha servido para gerir melhor as empresas e também exigir os direitos e cumprir os deveres, quer das empresas, quer dos trabalhadores. Agradeço aos três, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eh, Falar de Direito.